Fala aí, seus Apple maníacos, beleza? Já fazia tempo que não tinha um vídeo de iceberg no canal, né? O último foi sobre o Android, e a propósito, se você não conferiu, dá uma olhada lá depois, já começa no merchan, né? Então, dando sequência à tradição, nada mais justo do que abordar o seu principal concorrente, que é o iPhone, né? Eu já quero ver o seu comentário aí embaixo de qual é o seu favorito, Android ou Apple. Quem não comentar e não deixar o like, vai levar um coice de cavalo nas bolas. Se for mulher, vai levar em outro lugar. Então, tá esperando o quê, pô? Já apoia o trampo aí do canal, porque esse tipo de vídeo dá um trabalhão pra fazer, vocês não têm ideia. E pra quem se interessar e gostar da edição, eu vou deixar aí embaixo a descrição, o editor Cauã, que você pode conferir o Discord dele e chamá-lo para trabalhos futuros, né? Bom, pra quem não sabe o que é um vídeo de iceberg, apesar dele ser autoexplicativo, é quando você pega um tema e destrincha ele por completo, começando com coisas mais leves, curiosidades que a maioria já sabe, e vai descendo até as camadas mais profundas, com curiosidades mais macabras e obscuras sobre aquilo. O vídeo vai ser dividido em 5 camadas, começando da superfície até as profundezas, então, bora! E já começando de leve pela superfície, vamos falar do surgimento do primeiro iPhone de 2007. Você era nascido nessa época? Pode parecer algo bem bobo, mas, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabia sobre isso. Na verdade, tem tanta coisa pra falar sobre o primeiro iPhone que precisaria de outro vídeo separado. Mas Steve Jobs literalmente revolucionou o celular de uma forma jamais vista. E revolucionar é muito mais do que apenas inovar. Muita gente acha que isso não é grande coisa, mas ele estabeleceu um padrão nos celulares que é seguido até hoje, indo totalmente contra a maré da época, onde dizia que um celular, para ser bom, precisava ser pequeno e ter teclado físico, ou se fosse aquele de toque na tela, tinha que ter uma canetinha. E o iPhone não tinha nada disso. Na apresentação impactante de 2007, Steve Jobs deixou todo mundo de boca aberta e o descreveu como um dispositivo que combinava 3 produtos em um só: um telefone revolucionário, um iPod com tela wide e um dispositivo de comunicação com a internet. E foi graças a isso que ele ficou conhecido como o celular faz tudo. Me lembro bastante na época que era sonho de consumo da galera, e todo mundo brincava falando: esse iPhone faz até café pra você. E ainda nesse primeiro modelo, ele ficou popularmente conhecido como o iPhone 2G, e é um produto muito raro que vale uma nota. Dá uma olhada só o preço que a galera está pedindo em um lacrado. Se você tem um modelo desses, mesmo que seja usado ou com alguns arranhões, você tem ouro na mão. E o mais curioso é que existiu uma versão de 4 GB de memória interna desse iPhone 2G, que se tornou raríssimo. E ele foi descontinuado pouco tempo depois, e você só encontrava as versões de 8 GB mesmo, devido à preferência dos consumidores por mais espaço de armazenamento. Olha só que coisa, hein? 4 GB hoje é o mínimo de memória RAM que um celular tem que ter, e na época existia uma versão com 4 GB de ROM. Loucura! Hoje em dia, ter uma loja de aplicativos dedicada para baixar o que quiser é indispensável, mas nos anos 2000 isso não era muito comum, já que muitos celulares e até alguns smartphones não tinham essa possibilidade. E o mesmo vale para o primeiro iPhone de 2007, que inicialmente não tinha também. E a Apple Store, como conhecemos hoje, chegou apenas em julho de 2008, como parte da atualização do iPhone OS 2.0, que, já emendando outra curiosidade, também não era chamado de iOS como conhecemos. Só se tornou o iOS de fato em 2010, após a Apple adquirir os direitos sobre a marca iOS da Cisco, que foi até o iPhone OS 3.0 até ocorrer a mudança. Mas voltando a falar da loja, quando ele recebeu a possibilidade de baixar os aplicativos, foi algo muito inovador que chamou a atenção da mídia toda, mesmo sendo algo que já existia no Nokia alguns anos atrás, né? Sempre que surge um sistema novo no mercado, as pessoas se relutam bastante, e muitos diziam que ele era bem inferior que o Symbian da Nokia, por exemplo. Mas, após alguns anos, caiu na graça do público, e ele trazia algo que nenhum outro trazia, que era sua otimização incrível e sua perfeita sincronização entre hardware e software. Uma pena que até hoje, quem tem iPhone fica preso no ecossistema da Apple, né? E precisa do iTunes e iCloud, esse tipo de coisa pra tudo, né? Sem contar que até hoje ele não funciona muito bem no Windows, né? E isso naquela época era muito pior. Pelo menos um pouquinho a Apple evoluiu nesse quesito. Devemos aplaudir, né?
E se você acha que celulares dobráveis é uma coisa atual, está muito enganado, pois o iPhone 6 Plus de 2014 já fazia isso há muito tempo. Só que de uma forma ruim. Sim, essa é uma curiosidade interessante que quem viveu sabe, e esses modelos do iPhone entortavam no seu bolso do nada. Isso gerou a maior polêmica naqueles tempos. E para vocês terem ideia de tão grotesco que isso era em alguns casos, muitos canais de tecnologia também fizeram o teste e conseguiram dobrar o iPhone na mão com certa facilidade até. Era mais comum de acontecer com o iPhone 6 Plus, já que ele era maior, porém também acontecia com o 6 normal. Isso ocorria devido à sua finura e também os materiais utilizados na construção, como o alumínio menos denso que o normal, e também havia um ponto de pressão específico no chassi desses modelos. É lógico que a Apple reconheceu isso e no seu sucessor, o iPhone 6S, acrescentou uma liga de alumínio mais resistente da série 7000. Aí o problema estava resolvido. E ainda nessa camada, outra coisa curiosa é que foi graças à família iPhone 6 que a Apple movimentou a Samsung para criar uma variante da linha Galaxy S, que no caso tivemos o surgimento do Galaxy S6 Edge, porque anteriormente até o Galaxy S5, por exemplo, a gente tinha apenas uma versão do top de linha. Na verdade, essa ideia começou em 2013, onde a Apple lançou dois modelos, o iPhone 5S e iPhone 5C de baixo custo, que foi bem criticado. Antigamente, assim como a Samsung, a Apple tinha apenas um modelo, por exemplo, era o iPhone 4, o iPhone 3GS e acabou. Então, a partir daí, ela decidiu inaugurar uma nova variante Plus, que aumentava o tamanho e acrescentava alguns bônus a mais. Engraçado que alguns anos depois, no S8, a Samsung também começou a utilizar o mesmo nome Plus. Eita, ela não colocou no começo do Galaxy S6, pois poderia pegar muito mal, né? E ser acusada de plágio. Se bem que no mundo da tecnologia, nada se cria, tudo se copia, né? Mas, se for pra copiar, tem que copiar bem feito, pô. Descendo mais um pouco na quarta camada, as coisas começam a esquentar um pouco, ou melhor, esfriar, né? E você já sabia que todo modelo de iPhone teve pelo menos uma polêmica? Sim, nenhum escapa. E eu te convido a assistir o vídeo que está passando aí e eu abordo melhor esse tema. Mas, resumindo, o iPhone 2G de 2007 teve a polêmica do seu preço, que era absurdo, de $500 para o modelo de 4GB e $600 para o modelo de 8. O iPhone 3G de 2008, que inaugurava a tecnologia 3G, foi duramente criticado por isso, já que entregava um baixo desempenho de rede e também usava o mesmo processador do modelo anterior, algo que também aconteceu atualmente no iPhone 13 para o 14, né, que usam o mesmo chipset Apple A14 Bionic. Inovação pra quê, né, Apple? Nem precisa. Já o iPhone 3GS de 2009 teve um sério problema de superaquecimento, enquanto o iPhone 4 teve aquele problema de antena gate, que você não podia segurar o celular de um formato específico, porque podia perder o sinal, já que graças ao design inovador, a antena era incorporada no aro de aço do aparelho, um local nada próprio para isso. O iPhone 4S do ano seguinte foi duramente criticado por manter o mesmo design do iPhone 4. Naquela época, isso ainda não era tão comum quanto hoje. E o iPhone 5 polemizou com a chegada da porta Lightning, o novo conector de 8 pinos que impossibilitava de carregar usando o antigo carregador de 30 pinos. Nem o 5S se salvou, apesar de muito mais leve. A treta na época se dava ao fato da estreia do Touch ID, o leitor de impressões digitais da Apple, que, pasmem, o pessoal ficou com medo de um possível hackeamento, sendo que na verdade é justamente o contrário, e o Touch ID serve para prevenir isso. Mas essa polêmica ganhou força após alguns hackers afirmarem que conseguiram invadir o Touch ID usando técnicas simples. Às vezes o pessoal força a barra demais. A polêmica do iPhone 6 é sobre ele entortar, que eu já falei no tópico passado, e o iPhone 6S e o 7 também não se salvaram, já que tinha um problema da pintura do celular ficar oxidando, e eu passei por isso na época, foi tenso. O iPhone 8, além de não fazer sentido comercialmente, já que era muito parecido com o 7, e era para ser o iPhone 7S, mas colocaram o número 8 para vender mais, né? E ele também apresentou alguns problemas de inchaço de bateria, causando a separação da estrutura da tela e do resto do corpo do aparelho. O iPhone X
X, que marcava a 10ª geração, se destacou pelo seu preço elevado, sendo o primeiro celular a ultrapassar a barreira dos R$7.000 no Brasil. Já o iPhone 11 marcou a estreia da câmera cooktop, que rendeu diversos memes engraçados e vinha com uma tela HD LCD. Já o 12 não vinha com carregador na caixa, e o 13 não inovava em praticamente nada, só firula. Mesma coisa vale para o 14, que como eu falei, vinha com o mesmo processador do 13, e o 15, que teve aquela polêmica de titânio, pra vocês verem que nenhum se salvou mesmo. E acho que o que menos teve tretas foi o iPhone 13 mesmo, porque de resto, esquece. E descendo agora de vez para as profundezas, temos uma polêmica que a Apple não quer que você saiba, e talvez Steve Jobs levou esse segredo com ele para o caixão. Seria o primeiro iPhone um plágio de outra marca? Bom, hoje em dia no mundo da tecnologia, toda hora uma empresa copia a outra, tanto que já tiveram diversos momentos onde a Samsung processou a Apple por plágio e a Apple processou a Samsung por plágio, né? Isso não é novidade, mas lá atrás em 2007, isso não era algo muito comum, e eu não quero estragar a infância dos fanboys que chupam e veneram a marca até o talo. Eu apenas quero revelar uma curiosidade. Bom, em 2007, na apresentação do primeiro iPhone, Steve Jobs afirmou, ou pelo menos deu a entender, que ele era o pioneiro a trazer uma tela capacitiva multitoque em um smartphone, mas na verdade isso é mentira, pois o primeiro celular a ter essa tecnologia foi o LG Prada, anunciado em dezembro de 2006 e lançado em janeiro de 2007, alguns meses antes do iPhone. Em defesa da Apple, o iPhone 2G tinha uma tela maior, com resolução superior e outras coisas, e muitos acham impossível dele ter copiado a LG em tão poucos meses. Será? A Apple sempre manteve a palavra que o desenvolvimento do iPhone foi independente, começando vários anos antes do lançamento do LG Prada, e até hoje não houve de fato uma decisão legal sobre essa questão, mas podemos discutir isso aí nos comentários, qual lado você acha que está certo. Inclusive, eu já fiz um vídeo exclusivo e detalhado apenas sobre esse assunto que tá passando aí de fundo, eu vou deixar na descrição também para você conferir lá, recomendo. E já aproveita para zoar um fanboy aí da Apple, sei lá, fala que o celular dele é uma batata, ou então aproveita se você é um fanboy da Apple e zoa a Samsung, fala que quem usa Android tem pau pequeno, esse tipo de coisa. E também não esquece de me mandar um presente aí na caixa postal, como eu falei, estou aceitando, e dependendo do que for, eu posso te divulgar, então não perde a oportunidade, pô, e rumo a 100k. Tamo junto, aquele abraço, valeu e fui, até o próximo vídeo.